Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Pessoal, é o seguinte, atividade elétrica do músculo liso gastrointestinal. Pessoal, a musculatura lisa gastrointestinal, ela vai ser excitada a partir de atividade elétrica intrínseca a esse sistema na membrana das fibras musculares. Atividade elétrica intrínseca. E essa atividade elétrica intrínseca, galera, ela vai resultar em dois tipos básicos de ondas elétricas, tá certo? O primeiro tipo de onda é chamado de ondas lentas ou onda lenta, né, no singular aí, e o segundo é chamado de potenciais em espículas, tá certo? Potencial em espícula. Eu acho que tem um espaço aqui embaixo do quadro, esses nomes vão estar aí. Dois tipos de ondas, onda elétrica e potencial em espícula. Galera, agora vem aqui comigo um minuto. As células dessa musculatura lisa do trato gastrointestinal, elas têm um potencial de repouso de mais ou menos menos 50, menos 60 milivolts. E potencial de repouso, galera, é aquele valor interno que as células tomam para que elas estejam sob controle de atividade. Eu digo, para que elas estejam em repouso, quase que inativas. A gente sabe que nenhuma célula biológica ela deixa de estar em atividade. Mas o potencial de repouso das células é aquilo que mais aproxima elas de um estado de inatividade. Beleza? É o momento que elas não estão fazendo nada, elas estão de boa. Menos 60, que é esse valor dessas células aqui do trato gastrointestinal. E pessoal, a gente entendeu que a gente tem dois tipos de ondas. O primeiro, ondas lentas, e potenciais em espículas é o segundo tipo de onda. Pessoal, se existir uma variação de 20 milivolts para mais positivo nesse potencial interno aí das células, a gente vai ter a existência, né, a presença do primeiro tipo de onda, que é uma onda lenta. Tá certo? Então isso significa que se internamente nessas células do trato gastrointestinal eu tiver um valor de menos 40 milivolts, eu vou ter, em todo esse intervalo de menos 60 para menos 40, o desenvolver de uma onda lenta, tá certo? Porque a variação foi de 20 milivolts para positivo, não foi? O valor que a gente estipulou é menos 60, se eu fui para menos 40, eu tive 20 milivolts de positividade. É uma onda lenta que está acontecendo. Galera, mas se eu tiver o desenvolvimento de uma variação acima de 20 milivolts para positivo, eu já vou ter um potencial em espícula. Ou seja, se internamente as minhas células do trato intestinal eu chegar a um valor de menos 39 milivolts, ou seja, eu tive uma variação de 21 para mais positivo. Qualquer valor acima desses 20 milivolts para mais positivo, galera, eu vou ter o início de um potencial em espícula. E o potencial em espícula, galera, é o potencial de ação das fibras, né, das células do trato gastrointestinal. Tá certo? É o momento que a gente vai ter uma contração dessa musculatura. Tá certo? Pessoal, os potenciais de ações do trato gastrointestinal, eles são reconhecidos por durarem longos períodos, por serem longos demais, cerca de 10 a 40 vezes maiores do que os potenciais de ações das fibras, das células neuronais, das fibras neuronais aí comuns, né? Os potenciais de ações neuronais, beleza? E outra grande diferença do potencial em espícula do trato gastrointestinal para o potencial de ação dos neurônios aí, é que a forma com que eles acontecem, a forma com que nasce um potencial em espícula aqui no caso. Então a gente lembra lá da neurofisiologia, tem vídeo aqui no canal sobre potencial de ação. A gente se lembra que o potencial de ação de um neurônio, ele acontece quando a gente tem uma entrada branda de íon sódio dentro do nosso neurônio. Então isso vai positivando o meio interno desse neurônio. E a partir de um processo chamado de feedback positivo, mais canais de sódio vão sendo abertos a partir da presença de mais sódio internamente nesse neurônio. Ou seja, quanto mais sódio vai entrando, mais canais de sódio vão abrindo, possibilitando que mais sódio entre. Até um momento em que alcança-se o limiar
de excitação, né? E a gente tem um potencial de ação com uma entrada abrupta de sódio dentro do nosso neurônio. Vamos ver como que acontece o potencial em espícula do trato gastrointestinal. Inicia-se, galera, com as ondas lentas, que é aquela variação de 20 mV para positivo. E essa variação de 20 mV acontece com a entrada, de fato, de íon sódio dentro dessas células musculares. Até aí tá a mesma coisa. No momento em que a gente expande e avança essa variação de 20 mV para positivo, eu vou alcançar esse limiar de excitação e eu vou ter uma entrada abrupta de cálcio, galera. O cálcio vai ser o cara que vai iniciar o potencial de ação, chamado no sistema gastrointestinal de potencial em espícula nas nossas fibras musculares. Tá certo, galera? Essa é a diferença. Então, no potencial em espícula que a gente vai ter a contração da musculatura lisa do trato aqui, alvo de estudo. Tá certo, galera? Durante as ondas lentas, pessoal, eu não tenho contração nenhuma. Eu vou ter só uma variação interna, né? E nada vai acontecer. Mas quanto mais potente for a minha onda elétrica lenta, maior será o avanço, né, a existência, o desenvolver de um potencial de ação. E logo esse potencial de ação vai fazer com que o meu complexo muscular liso do trato gastrointestinal contraia-se, galera. Vocês entendem? Não se esqueçam dessa diferença do potencial de ação neuronal para o potencial de ação do sistema digestório. Tá certo, galera? O potencial de ação aqui acontece pela entrada do cálcio. Lá nos neurônios é pela entrada do sódio, né? Pelo influxo de sódio. Galera, e agora eu quero explicar uma outra coisa. A gente falou na primeira diferença que esses potenciais em espícula eles demoram mais do que os potenciais de ação dos neurônios. Vocês se lembram disso? E acontece que os canais aqui das fibras musculares lisas do sistema gastrointestinal, eles recebem o nome de canais cálcio-sódio. Canais cálcio-sódio. E são aqueles canais que vão abrir para que o cálcio entre durante os potenciais em espícula. E esses canais, galera, eles são lentos demais, tanto ao abrir-se quanto ao fechar-se. E essa cinética reduzida desses canais faz com que esses potenciais de ação durem mais, galera, cerca de 10 a 40 vezes mais do que os potenciais de ação neuronais. Os potenciais em espículas aqui, pessoal, eles duram cerca de 10 a 20 milissegundos. É um tempo extremamente grande para um potencial de ação biológico humano, tá certo, galera? É justamente por essa lentidão de fechamento dos canais cálcio-sódio aqui das nossas fibras lisas musculares do sistema gastrointestinal, sistema digestório. Tá certo, galera? Pessoal, agora eu quero chamar a atenção de vocês para o início do meu discurso aqui. Eu iniciei esse discurso falando assim: as fibras musculares lisas do trato gastrointestinal, elas são excitadas a partir de atividade elétrica intrínseca a esse sistema nas membranas das fibras musculares. Atividade intrínseca a esse sistema. E, pessoal, com a atividade elétrica intrínseca a esse sistema, eu estou querendo falar que o trato gastrointestinal, galera, ele tem um sistema nervoso próprio, galera. Próprio, vocês entendem? Atividade elétrica intrínseca, quer dizer que o estímulo elétrico que contrai essa musculatura, que estimula essa musculatura, ela vem de dentro do próprio sistema alvo de estudo. Pessoal, o trato gastrointestinal tem um próprio sistema nervoso, galera. Chupa essa manga, tá certo? E o nome do sistema nervoso chama-se sistema nervoso entérico, tá certo? Beleza, galera? Pessoal, dá uma olhada aqui. O número de neurônios em atividade nesse sistema nervoso entérico é aproximadamente 100 milhões. Galera, esse número é quase o mesmo da medula espinhal, pessoal, da medula espinhal. Então são muitos neurônios aí em atividade, tá certo? Pessoal, esse sistema nervoso entérico, então, bem desenvolvido, como a gente pode perceber, ele vai participar principalmente de dois tipos de funções. A primeira é a movimentação e a segunda é a secreção gastrointestinal. Tá certo, pessoal? E galera, o sistema nervoso entérico ele vai se estender por quase todo o sistema digestório, tá certo? Iniciando aqui no esôfago até no ânus
o sistema nervoso entérico vai estar trabalhando nessas questões aí de movimentação, de contração e de secreção. Tá certo, pessoal? Muito bacana isso. Galera, os componentes básicos aí do sistema nervoso entérico são dois. O primeiro é o chamado plexo mioentérico, tá certo? Esse plexo mioentérico ele também é chamado de um outro nome esquisito, tá certo? Escreve-se AUERBACH, beleza? É um nome em italiano ou talvez em inglês, uma palavra muito estranha, mas beleza, ele pode ser encontrado dessas duas formas aí. E o outro plexo é chamado de plexo submucoso, olha aqui, ó. Tá certo? Ele também pode ser chamado de plexo de Meissner. Beleza. Galera, o que a gente precisa saber de cara desses dois plexos? A localização deles, tá certo? O plexo mioentérico ele vai ficar e vai existir entre aquelas duas camadas mais externas de músculo, tá certo? A camada muscular longitudinal e a camada muscular circular, tá certo? Ele vai estar entre essas duas camadas. Olha ele aqui, galera, eu fiz ele no nosso desenho, ó. Percebe? Mio lembra de músculo, não é, pessoal? O que é um miócito? É uma célula muscular. Então, o plexo mioentérico vai estar entre as duas camadas mais externas de músculo. A camada muscular longitudinal e a camada muscular circular. O plexo submucoso, adivinha onde é que ele vai estar, galera? Na submucosa. Não é, pessoal? Tá vendo todo esse embaralhado vermelho aqui? É a submucosa. Olha o plexo submucoso aqui, ó. Vou puxar uma seta aqui, ó. Pá. Tá certo? Plexo submucoso. Esses dois caras aí, pessoal, eles fazem parte do sistema nervoso entérico. Beleza, pessoal? Vou fazer aqui um círculo bonitinho. Galera, e agora a gente precisa saber a diferença entre esses dois plexos, não é mesmo? Vamos dar uma olhada no plexo mioentérico aqui. Galera, o plexo mioentérico ele vai ser encontrado, ele vai ser localizado por todo o sistema digestório, tá certo? Esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, enfim, por todo esse segmento tubular do sistema. Pessoal, e a função do plexo mioentérico, principalmente, galera, é a de contração muscular. Tá certo? Esses movimentos que a gente vai estudar no segundo vídeo aí sobre peristalse, sobre mistura, né? Mesmo a contração de toda a musculatura lisa do sistema digestório é feito pelo plexo mioentérico, galera. E o nome nos ajuda muito, pessoal. Mio é músculo, não é mesmo? Então a gente vai lembrar da localização dele aqui nas camadas teciduais das paredes desses túbulos, galera. Ele está entre o músculo longitudinal e entre o músculo circular, não é mesmo, pessoal? A gente tem essas camadas aqui, ó, músculo circular. Então ele vai meio que controlar essas duas camadas teciduais aí musculares, fazendo com que a contração seja efetiva assim que ele mande, de acordo com o seu comando. Tá certo, galera? Plexo mioentérico, contração muscular. Uma vez que ele seja ativado, que ele estimule, que ele funcione, três ações vão desenvolver-se. A primeira delas vai aumentar a intensidade de contrações. A segunda delas vai aumentar a velocidade de contrações. E a terceira vai aumentar o tônus, tá certo, galera? A ordem aconteceu de trás para frente. Primeira coisa, aumenta o tônus. Depois a velocidade e depois a intensidade dessas contrações. Falando livremente aí, galera, o plexo mioentérico ele vai potencializar essas contrações musculares desse sistema digestório, não é mesmo? Se ele aumenta a velocidade, a intensidade e o tônus, ele vai potencializar toda a contração. Beleza, galera? E a gente não deve pensar, galera, ou melhor, é bom saber que o plexo mioentérico ele não é totalmente excitatório, mas ele também tem a capacidade de liberar neurotransmissores inibitórios, tá certo? Existe um polipeptídeo vasoativo aí que trabalha cumprindo essa função de inibição pelo plexo mioentérico. Nós falamos de alguns esfíncteres, galera. Lembra que é o esfíncter esofágico inferior, o esfíncter pilôrico e tem o esfíncter iliocecal, que todos eles ficam contraídos para que materiais não transitem de uma área para outra. Mas uma vez que existe a necessidade de o material passar
por exemplo, do antro para o duodeno, esses esfíncteres eles têm que relaxar, não é? Eles têm que liberar a passagem. O plexo mioentérico é o cara que vai trabalhar nesse momento, galera. Ele vai julgar esse neurotransmissor inibitório, fazendo com que o esfíncter relaxe e então possibilite a passagem desse conteúdo. Tá certo, galera? Plexo mioentérico, contração muscular. Em contraste com o plexo mioentérico, galera, o plexo submucoso, ele encontra-se em cada segmento diminuto dos intestinos, galera. Somente os intestinos, delgado e grosso. Tá certo? E o plexo mioentérico ele tem algumas coisas que eu gosto de chamar de subjugados. Dois tecidos, dois caras vão trabalhar para o plexo mucoso. O primeiro deles, galera, são o revestimento epitelial aqui, galera. As células epiteliais, aquelas células mais internas dos túbulos do sistema digestivo. Acontece que uma vez que essas células são aquelas que literalmente esbarram no conteúdo que estão prontos para a digestão, não é mesmo? E para a absorção ali, elas conseguem informar o plexo submucoso sobre a qualidade de produto que está pronto para a digestão. O que está presente para ser digerido, tá certo? Porque a gente sabe, galera, que dependendo do conteúdo disponível à digestão, certos elementos de secreção específicos devem ser liberados. Eu quero dizer que existem elementos específicos de secreção para digerir aminoácidos, existem elementos específicos de digestão para digerir açúcares, digerir lipídios, tá certo? O plexo submucoso, por que eu falei isso? O plexo submucoso é o cara que relaciona-se, que controla a secreção intestinal, galera, tá certo? As secreções aí desse sistema digestório, tá certo, galera? Então, como eu disse, essas células epiteliais informam para ele sobre a qualidade do produto lá dentro. Então, o plexo submucoso consegue decidir o que precisa ser secretado para que a digestão seja efetiva. Tá certo, galera? Então, o plexo submucoso a gente lembra de secreção. Como eu disse, existe outro cara que é subjugado do plexo submucoso. E esse cara, galera, é o músculo da mucosa. Vocês se lembram que eu falei desse músculo da mucosa? Ele é aquela quantidade muscular que controla as curvas, as rugas, galera, da parte interna do intestino, tá certo? E o músculo da mucosa é controlado pelo plexo submucoso, galera. O plexo submucoso que faz com que essas rugas aconteçam através da contração do músculo da mucosa. E a gente sabe, a gente aprendeu lá em embriologia, né, que essas rugas, não é mesmo, da parede interna do intestino, ela é favorável à absorção desses nutrientes aí, né? Então, o plexo submucoso vai ser o cara que vai trabalhar, vai potencializar essa absorção, uma vez que a musculatura da mucosa seja contraída, não é mesmo? Formando essas curvas, essas rugas na parede interna do intestino, e ele vai estar ligado com as secreções, plexo submucoso, beleza? Galera, cientistas aí querendo aprender mais sobre o sistema entérico, eles descobriram que cerca de uma dúzia de substâncias neurotransmissíveis são liberadas por neurônios entéricos, tá certo? E duas delas a gente já conhece. A primeira é a acetilcolina, tá certo? São liberadas por neurônios entéricos, e a segunda é a norepinefrina ou a noradrenalina. Percebeu-se, galera, que a noradrenalina ela vai paralisar toda a movimentação do sistema digestório, tá certo? E, galera, a acetilcolina vai incentivar toda a movimentação, todo o decorrer, todo o fluir, todo o movimentar do sistema digestório. Para finalizar o vídeo, galera, eu quero falar sobre a atividade do sistema nervoso autônomo dentro do sistema nervoso entérico. Galera, se a gente entendeu essa última coisa que eu falei, nós já podemos saber que o sistema nervoso autônomo simpático, ele vai atrapalhar a movimentação do sistema nervoso entérico, vai atrapalhar a movimentação do sistema digestório, não vai? Porque o neurotransmissor principal do sistema nervoso autônomo simpático é a norepinefrina. Então, se houver a secreção desta no sistema digestório, a gente vai tender a uma paralisação, a uma diminuição do fluxo digestivo.
E se a gente entendeu isso, galera, a gente também vai entender que o sistema nervoso autônomo parasimpático ele vai tender a uma potencialização, a uma liberação, a um estímulo movimentador de todo o sistema digestório, porque o neurotransmissor principal do sistema nervoso autônomo parasimpático não é a acetilcolina. Então, uma vez que ela for ministrada, ela vai fazer com que as coisas se movimentem, com que a digestão seja feita. Galera, isso é tão real porque quando a gente acaba de comer e por um acaso a gente toma um susto muito grande, na hora a gente sente um mal-estar, galera. Porque o sistema nervoso autônomo simpático, ele movimentou todo aquele... Ele modificou esse processo de digestão e paralisou o sistema, galera. Não é norepinefrina, noradrenalina foi secretada ali. Então a gente vai ter uma paralisação de todo o movimento digestório. Tá certo, galera? Funciona dessa forma aí. Pessoal, isso é tudo que eu tinha para falar com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não deixem de colocar nos comentários. Eu vou me esforçar muito para resolver todas elas. E a gente se vê logo mais. Valeu!